Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos juntos para mais um momento. Vamos compartilhar conhecimentos juntos. Estamos aqui para mais um momento, mais uma aula. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Maria José. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Módulo 4 da EJA, a nossa disciplina é a disciplina de História. E em História hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho e ampliar os nossos conhecimentos sobre a produção de alimentos. Os processos, os modos de produzir alimento. Vamos entender como tudo se inicia, né? Onde se produz a matéria-prima de cada alimento. Então, vamos entender um pouquinho sobre esse assunto na aula de hoje. Vamos falar sobre esses modos de produção de alimento, sobre armazenamento, se acontece no campo ou se acontece na cidade, a importância da agricultura também para a produção dos alimentos. É de suma importância que nós possamos entender os produtos que fazem parte da agricultura, que estão presentes no nosso dia a dia, se o nosso país, né, o Brasil, se ele é produtor de algum tipo de alimento. Então, na aula de hoje, nós vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre esse assunto. Vamos começar entendendo sobre o que é agricultura. E aí eu já compartilho aqui com vocês o conceito do que é agricultura. Vejam só, pessoal, nós temos aí, né? A agricultura é uma prática econômica que consiste no uso do solo para o cultivo de vegetais, a fim de garantir a subsistência alimentar do ser humano, bem como produzir matérias-primas que são transformadas em produtos secundários em outros campos da atividade econômica. Existem três fatores ligados à produção agrícola. O físico, como o solo, para se produzir um bom alimento é preciso ter um solo cuidado e um solo rico em nutrientes. Tem também o clima, para se ter uma produção boa, de qualidade, é preciso ter um clima favorável para aquele tipo de alimento. E o fator humano, ou seja, a responsabilidade humana, que ocorre a mão de obra e o seu desenvolvimento. E o fator também econômico, pessoal, que se refere ao valor da terra e ao nível de tecnologia aplicada na produção. Hoje em dia, sabemos que antigamente era aquela agricultura que existia, chamada de agricultura familiar, onde as pessoas da mesma casa plantavam os alimentos para a sua sobrevivência. Era só o feijão para comer, só o tomate para comer ali com a sua família. Hoje em dia, nós temos vários outros tipos de agricultura, como a extensiva, onde tem a plantação de vários tipos de alimento e onde também tem a mão de obra de muitas pessoas, inclusive de máquinas e de tecnologia. Então, aqui nós temos o conceito do que é agricultura. É uma prática, né, que consiste em produzir vegetais, né, em cultivar vegetais. Vamos entender também, pessoal, sobre a importância da agricultura, né, para a nossa sociedade e para a nossa sobrevivência. Aparece aqui para vocês também o conceito da importância. Por que a agricultura é importante? A agricultura tem sua importância histórica bem marcada, né? Desde o início, nos nossos ancestrais, era um tipo de prática que eles começaram a cultivar. Eles eram nômades, viviam de um lugar para o outro e com o decorrer do tempo eles se tornaram sedentários. E aí, o processo de sedentarismo foi quando eles começaram a cultivar vegetais e a criar animais em um determinado lugar. Então, desde aí já tem a importância da agricultura. A agricultura tem sua importância bem marcada, economicamente ela é fundamental, desenvolve, né, economicamente, é o que faz o dinheiro se mover, em especial ao Brasil, onde a base da economia é a agricultura. A sua importância, entretanto, estende-se a outros campos. Além de ter sido decisiva para o desenvolvimento das sociedades, a agricultura também fornece substância a milhões de famílias, né? Subsistência a milhões de famílias, ou seja, é o alimento. A prática é não apenas formar o sustento das pessoas, mas também da nutrição das pessoas. A agricultura é uma grande matéria-prima, no caso brasileiro, e ainda é geradora de empregos, também oferece oportunidade de empregos para as pessoas. Dessa forma, mais do que as exportações, ela colabora para o movimento da economia do país. Então vejam como é importante a economia, né? Ela desenvolve o nosso país, a nossa sociedade, gera emprego, alimenta e nutre as pessoas. Vejam, mexe com toda a economia, com as questões ambientais também. Então é de suma importância a gente entender essa importância da economia.
E aí, falando sobre essa importância, nós podemos considerar as produções de alimento presentes em vários lugares, né? É importante para a nossa sobrevivência, para a produção de alimentos, para a produção agrícola, para o surgimento de máquinas, novas profissões, para continuar valorizando a agricultura familiar, pesquisas dentro da área agrícola, né? Até chegar às nossas casas é todo um processo que o alimento leva, né? A sua produção, o modo de fazer. Então, até que ele chegue nas nossas casas, é todo um processo que acontece. E aí, pessoal, compartilho aqui uma imagem com vocês, para a gente falar um pouquinho sobre alimentos e produtos, né? Produtos da agricultura. Nós temos milho, café, algodão, laranja, cana-de-açúcar, arroz, trigo, soja, mandioca, entre outros. Aqui eu falei o nome de apenas alguns produtos que fazem parte da agricultura. E o nosso país, o Brasil, pessoal? Nosso país, o Brasil, ele se destaca na produção mundial de soja, carne bovina, cana-de-açúcar, café, laranja, milho. Esses são os maiores produtores, né? Nós somos um dos maiores produtores, dos países que mais produzem esses tipos de alimento. E aí nós precisamos valorizar o nosso trabalho, precisamos valorizar a nossa agricultura, precisamos valorizar o agronegócio, o uso de tecnologias dentro da agricultura. É claro que respeitando o meio ambiente, porque não adianta só usar as tecnologias e todos os recursos que nós temos para poder melhorar a produção de alimentos, mas não ter cuidado com o meio ambiente. É importante que nós possamos ter esse cuidado, né? Essa preservação com o meio ambiente, dar o tempo necessário para o solo poder se revitalizar depois de uma plantação, ter cuidado no tipo de maquinário que utiliza, usar o menos possível de insumos, agrotóxicos. Então é importante a gente ter essas responsabilidades que são nossas. Quando formos à feira, aos mercados, procurar alimentos que venham de origem, né, de produção familiar, de agricultura familiar, porque aí estamos também colaborando para o desenvolvimento e economia de uma família, colaborar com um pequeno produtor, né, aquele que entrega em vendinhas, em feirinhas menores, para que a gente possa movimentar a economia também dos pequenos produtores. Então, na aula de hoje, o objetivo foi a gente entender um pouquinho sobre o modo de produção dos alimentos, que começa lá no setor primário, que é a agricultura, né, com a matéria-prima, passa pelo setor secundário, que vai para a parte de industrialização de empresas, e pelo setor terciário, que vai para a venda até chegar às nossas casas. Vimos também alguns alimentos que fazem parte, né, do nosso dia a dia e que o nosso Brasil, nosso país, é produtor, um dos produtores mundiais. Precisamos valorizar o que temos no nosso país. É muito importante termos políticas públicas que valorizem os nossos produtos, né, para que não fiquem em preços altos, para que a gente possa pagar tributos altos tendo esse produto aqui. Espero que vocês gostem da aula de hoje. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom descanso. Nos encontraremos em um próximo momento. Tchau, tchau.